Olá, tudo bom? Eu já comecei a fazer trocentos vídeos, eu já comecei a fazer trocentos textos e não consegui publicá-los por conta das plataformas comunistas que faziam desaparecer o texto ou o vídeo, ok? Esse vídeo é para eu explicar por que eu acredito que houve fraude nas eleições municipais, ok? Então eu vou falar primeiro da minha cidade. Na minha cidade, o atual prefeito comunista, ele nunca foi eleito em primeiro turno, tá? Então ele não tem uma quantidade de pessoas suficientes para elegê-lo em primeiro turno. Ele não é uma pessoa tão simpática assim, ele não é uma pessoa tão carismática assim. Inclusive, este ano ele nem foi para as ruas, porque se fosse seria linchado diante das inúmeras empresas que fecharam, das inúmeras indústrias que fecharam, dos inúmeros comércios que fecharam, das pessoas que perderam seus empregos. Tá? Então, você não via ele nas ruas em lugar nenhum. Você não via plaquinhas dele em casa nenhuma. Tá? Você andava em São José do Rio Preto inteiro e não havia nada sobre ele em lugar nenhum. Eu encontrei santinhos dele e de dois candidatos a vereador do partido dele nas feiras, no fim de semana que antecedia as eleições. Então, no sábado e no domingo, domingo de eleição e no sábado anterior, encontrei aquela famosa boca de urna que é proibida, né, por lei. Entretanto, as pessoas relacionadas a ele aparentemente fizeram, né, ou alguém. Bom, não interessa quem. Alguém jogou um monte de santinhos dele e dois candidatos a vereador do partido dele em volta da escola onde eu fui votar, que foi ali no Miziara, e nas feiras principais de São José do Rio Preto, tá? Mas tirando este único episódio, eu não vi um único carro adesivado na cidade com o adesivo dele. Ah, pode ser que tinha, eu não vi, tá? Aliás, eu nunca vi uma infinidade de candidatos com adesivo apenas do candidato, não citando o partido e nem o prefeito, ok? Por quê? Porque esses candidatos não apoiavam esses prefeitos. A coligação dele era gigantesca e a maioria dos candidatos a vereador dessa coligação não o apoiava como prefeito. Antes das eleições, eu vi duas pessoas, mentira, três, eu tinha esquecido de uma, em todos os textos eu falei duas, mas eu vi três pessoas dizendo que iriam votar nele. Um, que é de cargo comissionado na prefeitura, e que é do partido dele, e que saiu candidato a vereador, e que dependia que ele ganhasse ou para seguir com o cargo comissionado, ou para entrar como vereador, ou sabe-se lá Deus para quê, mas dependia que ele ganhasse. Então, esta pessoa disse que iria votar nele e estava fazendo uma certa campanha nas redes sociais a favor dele, tá? Inclusive, é uma pessoa que eu conversei muito com ela, porque eu falei assim, olha, diante da sua posição religiosa, pensa muito bem nisso, tá? Mas tudo bem, vi esta pessoa. Eu vi um senhor de um dos grupos que eu participo que deu a entender que votaria nele, tá? E eu vi um outro, que é uma das pessoas mais contraditórias que eu já vi na face da terra, que eu tinha me esquecido dele, que tinha falado bem dele, entendeu? Que eu acho que essa pessoa não bate muito bem, porque acho que qualquer um que seja realmente bolsonarista não votaria no Edinho pau-mandado do Dória, ok? Então, vamos lá. Depois das eleições, eu tive uma pessoa que eu conhecia que falou, não, eu votei nele. Então, quer dizer, como uma pessoa, gente, eu conversei com milhares de pessoas em São José do Rio Preto nos um mês e meio ali que antecedia as eleições, tá? Porque eu estava fazendo campanha para minha mãe e para o Dr. Paulo Bassan. E a primeira pergunta que eu fazia para a pessoa é se a pessoa já tinha escolhido o seu candidato, tá? Por quê? Porque eu não fazia parte daquele grupo antiético que queria a todo custo converter a ideia da pessoa para o seu. Tá? Se a pessoa já escolheu e acabou. Tá? Muito bem. Então, de milhares de pessoas que eu conversei
em São José do Rio Preto, nas ruas, pelas redes sociais, por telefone, em todos os lugares possíveis. Havia, então, 3 pessoas, né? 2 que se declaravam que votariam nele e uma que eu presumi pela fala, e uma, depois das eleições, que disse que votaria nele. Agora, uma pessoa que foi eleita em primeiro turno deveria ter tido, dessas milhares de pessoas que eu conversei, no mínimo metade, dizendo que iria votar nele, né? É uma amostra, estatisticamente, deveria eu ter encontrado metade das pessoas de São José do Rio Preto dizendo que votariam nele, o que não aconteceu. A minha mãe, que estava em campanha para vereadora, que falou com um monte de gente, também não encontrou essa porcentagem absurda que dizia que ia votar nele, tá? Todas as pessoas que eu encontrava diziam o seguinte, que escolheriam alguém para votar que não ele, entendeu? E muitas diziam, eu estou com muito medo que ele ganhe, tá? Então, quer dizer, as pesquisas, que a gente sabe que são mentirosas e tendenciosas, né? E ainda de um jornal daqui de São José do Rio Preto, que deveria se chamar Esquerdário e não Diário. As pesquisas colocavam-no em primeiro lugar, mas com cerca de 19, 20 e tantos por cento. Em segundo lugar, colocavam a Coronela. A Coronela, sim, fez campanha para burro em São José do Rio Preto. Andou a cidade inteira e ela, seus cabos eleitorais, e tinha muitas pessoas que diziam que iam votar nela. Então, a gente tinha a impressão, diante de todas as pessoas com as quais a gente conversava, de que quem iria para o segundo turno? A Coronela e algum dos candidatos de direita. Ou o Paulo Bassan, ou o Casale, entendeu? Ou acho que é Rogério Vinícius, se eu não me engano, do DC, entendeu? Por conta das respostas das pessoas com as quais a gente conversava nas ruas. Então não faz sentido nenhum um cara que nunca foi eleito em São José do Rio Preto em primeiro turno, que não tinha apoio, que não foi para as ruas, que não fez campanha, ser eleito em primeiro turno, tá? Então isso é a primeira argumento que eu uso, ou os primeiros, que eu citei vários, tá? Que eu não acredito que ele ganhou, tá? Eu acredito que houve uma fraude nas urnas violenta, tá? O segundo argumento que eu utilizo para demonstrar a fraude nas urnas é o seguinte: nós tínhamos 400 candidatos a vereador, o que demonstrava apenas por este dado que as pessoas estavam insatisfeitas com os vereadores que estavam no poder antes e que as pessoas não votariam neles novamente, tá? Então, para que fossem eleitos os mesmos, com uma diferença, me parece, de 4 ou 5, sendo que desses 4 ou 5, 2 são filhos dos mesmos, ou seja, mudou 2 ou 3 apenas, tá? Eu não acredito que eles tenham realmente sido eleitos, tá certo? Uma das pessoas que foi vereador, ou vereador, eu não vou citar o sexo, tá? Pessoa, então a gente fala no feminino. Então, uma das pessoas que foi vereadora, tá? Ela se elegeu por conta de uma causa. E todo mundo desta causa disse em peso que não votariam nela nunca mais na vida. Porque nos 4 anos que precisaram, esta pessoa desapareceu. Então, quer dizer, esta pessoa está lá de novo. Então, não fecha a matemática, tá certo? O Cabo Donizete, que fez uma campanha violenta, que eu acredito que tenha sido o vereador mais votado, que deveria ser o presidente da Câmara, eles não tiveram como boicotar, ele teve que entrar, mas com 2.000 e poucos votos. Não acredito. Zona Norte em peso votava em Cabo Donizete, Júlio Donizete, Rodrigo Beiço, e o restante da Zona Norte se dividia entre esses outros, vamos tirar 17, né? Entre esses outros 380 aí que não faziam parte do mesmo, tá? Então, assim, os mesmos serem reeleitos só com fraude nas urnas. É certeza, tá certo? É minha forma de ver, entendeu? Teve vários este ano, né, que ao invés de ficar do lado do povo de São José do Rio Preto, eles, dizendo que iriam defender o povo, na verdade se converteram para o partido ou aliados do prefeito.
Então, é tudo muito estranho, entendeu? Cheira tudo muito mal, certo? E tem mais, parece-me, não sei se é real, que é justamente o Júlio Donizete que está entubado com o vírus chinês. E eu pergunto, será que ele não foi contaminado propositadamente? Será que essas pessoas que pegaram o vírus chinês não foram contaminadas? Ele, Bolsonaro, Carla Zambelli, família da Carla, quando pegou o vírus da forma como pegou, não foram propositadamente contaminadas? Né? Porque até agora ninguém conseguiu justificar o fato de que às vezes numa mesma casa o marido pega e a mulher não pega, né? Ninguém conseguiu justificar o fato de que inúmeras pessoas com todos os problemas de saúde que tiveram contato direto com o vírus chinês não pegaram, entendeu? Então, eu não sei, eu acredito que existe aí uma contaminação determinada. Vamos voltar ao foco, tá? Será que com 10 candidatos a prefeito e 400 a vereador, os mesmos seriam reeleitos? Muito difícil, tá? Mais um ponto que eu estava falando antes, né, do nosso pau-mandado do Dória e o comunista, certo? Eu vi um vídeo de campanha dele, que supostamente ele teria feito, não sei, uma reuniãozinha ali no centro de eventos, no estacionamento do centro de eventos, tá? Que tinha o quê? Uns 10, 20 gato pingado? Uma pessoa, para ela conseguir 50 e tantos por cento de votos para ser reeleita em primeiro turno, aquilo ali tinha que estar lotado de gente aplaudindo. Entendeu? Então, assim, eu acho muito estranho as coisas como se deram. Mais um ponto. No dia 15 de novembro, conforme a apuração iria ocorrendo e acontecendo, nós não conseguíamos ver nada no site do TSE. Ficava 0,00000. Mas a Globo conseguia, né, a rede esgoto de televisão, conseguia ir passando a quantidade de votos dos candidatos aqui de Rio Preto. Então, assim, não faz sentido isso para mim. Ok? Isso para mim cheira mal, cheira fraude, tá? Além disso, nós recebemos vídeos do Brasil todo mostrando mesário inserindo votação após as 5 da tarde, né? Recebemos vídeos mostrando caminhões carregando urnas eletrônicas. Aqui em Rio Preto, eles estavam se recusando a entregar o comprovante de votação. Eu tenho vários amigos que não receberam o comprovante e eu só recebi porque eu insisti com o mesário. Eu tive que insistir, não foi apenas pedir, tá? Eu pedi a primeira vez, ele respondeu assim pra mim: "Ah, mas a gente não tá entregando". Não, ele falou assim: você não precisa dele. Eu falei: "Tá, mas eu quero". "Ah, mas a gente não tá entregando". "OK, mas eu quero". "Ah, sabe o que acontece? É por conta do vírus chinês, então as pessoas não estão querendo". Aí eu tive que virar e falar assim: "Olha, é o seguinte, eu não acredito nessa falsa pandemia, eu quero o meu comprovante de eleição". Aí eles me entregaram. Então eu tive que insistir, tá? Por que eu tive que insistir? Por que eles não queriam entregar? Por que não entregaram para amigos meus? Entendeu? Então, assim, são várias situações que me levam a crer na fraude absoluta dessas eleições, entendeu? Assim, né? Vamos ver o que mais. Além de todos esses fatos, Brasil afora. E o que eu quero? Eu quero a anulação das eleições. Eu quero meu voto impresso, certo? Eu quero que exista uma forma da gente conferir isso. Eu sou contra urnas eletrônicas, eu não quero urnas eletrônicas. E nós precisamos nos manifestar urgentemente a respeito disso, nos mobilizarmos sobre isso. Aqui em São José do Rio Preto é a cidade dos mais conformados da face da terra, né? Porque eu conversei com muitas pessoas para fazermos uma manifestação e tivemos 3 que se prontificaram a isso, tá certo? E nós vamos fazer o quê? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma ideia ótima, vamos fechar tudo nós mesmos. Mas é isso que eles querem. É isso que o Dória quer. É isso que o Edinho, pau-mandado do Dória, quer. Entendeu? Se a gente fechar tudo, nós vamos estar dando o que eles querem. Então a gente não pode fazer isso, certo?
Eu fiz uma pesquisa que eu soltei, eu vou pôr o link abaixo na descrição do vídeo. Eu peço que vocês respondam essa pesquisa. Teve um que disse uma sugestão ótima: morte aos ditadores. Ótimo, como é que você faz isso? Com faca de cozinha? Entendeu? Porque a gente foi desarmado, lembra? Vocês lembram desse detalhe? Um estatuto do desarmamento que todo mundo votou contra, mesmo assim eles implantaram e cataram as nossas armas. Então você quer fazer o quê? Faca de cozinha? Vamos ver lá, outra sugestão. Tem um amigo que deu uma sugestão: vamos fazer uma caminhada pela paz. Talvez, quem sabe, a gente consiga adeptos assim, né? Porque até agora, todas as nossas manifestações, lógico, tá bom, teve carreata, que se a gente teve 100, 200, 300 carros, teve, entendeu? Teve, por exemplo, dia 19 de abril, na porta do tiro de guerra, que a gente deve ter tido umas 300 pessoas ali no mínimo, tivemos, inclusive, que as assinaturas ninguém sabe onde estão, né, da petição pública que a gente fez. Tivemos, entendeu? Mas e aí? E aí? E as outras manifestações que nós fizemos? Tivemos quantas pessoas? Entendeu? E para a gente derrubar esse sistema fraudulento e esse bando de corrupto, quantas pessoas precisamos nas ruas nos manifestando?